Olá, alunos do segundo ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Como foram de feriado, de Páscoa? Comeram muito chocolate? Ah, fantástico! Chocolate é vida! Ainda mais nessa quarentena, né? Muito bem! Vamos seguir um pouquinho aqui? Ótimo! Começando a nossa aula de inglês de hoje, organiza o seu material, se é que já não está organizado. Abra sua apostila na página 503, pegue um lápis, pegue um marca-texto e acompanha comigo. Bom, na aula passada, a gente enfatizou muito o uso do comparative of superiority. E eu falei para vocês que a gente deve usar comparativo toda vez que estiver usando um adjetivo ou um advérbio para comparar duas coisas de elementos iguais. Como assim? Quando eu comparo um em relação a um outro um. Isso é o comparativo, né? Então, comparativo é quando eu estou falando de um em relação a um outro um. Uma casa com uma casa, um livro com um livro, uma caneta com outra caneta. Então, toda vez que eu falo de um com um, a gente está falando sobre comparative. Aí eu trouxe aqui duas imagens. My house and your house. A possible sentence, it would be, my house is big. So it's a possible sentence. If I want to compare my house with your house, we have some possibilities. So two examples. I can say my house is bigger than yours, or my house is more beautiful than yours. This is the comparative. Então eu estou comparando um com um. Quando eu comparo um com um, eu estou usando o comparativo. Estou falando mais do que. Se eu quero falar mais do que, a gente usa ER para os adjetivos curtos e more para os adjetivos longos. Então, esse é o comparativo que a gente já tinha estudado. ER ou more. Agora, a gente começa a estudar um tipo de comparativo chamado de superlative of superiority. Qual é a diferença? Se no comparativo eu estou falando de um em relação a um outro um, o superlativo, eu vou falar de um em relação a um grupo inteiro. Ou seja, é quando eu quero falar o mais, a mais. Isso é o superlativo. Então, eu coloquei alguns exemplos. Ó, my house, Gabi's house, Mateus house, Enes house. Eu poderia falar assim, my house is big, obviously. Mas eu poderia falar, comparar a minha casa em relação a todas essas outras casas que estão aí na imagem. Então, não vou comparar mais a minha casa com uma outra casa. Eu vou comparar a minha em relação a um grupo inteiro. Quando eu comparo um em relação a um grupo inteiro, eu vou ter duas possibilidades. Ou eu vou ter EST para os adjetivos curtos, ou eu vou ter the most para os adjetivos longos. Então, vou recapitular. O superlativo é toda vez que eu quero falar que algo é o mais ou a mais. Para os adjetivos curtos, a gente tem que usar the na frente do adjetivo e colocar EST. Nesse caso, eu precisei dobrar a última consoante, porque era uma consoante vogal consoante o adjetivo. Então, quando eu falo my house is the biggest of all, a minha casa é a maior de todas. Metidinho. Então, a minha casa é a maior. Se ela é a maior, eu não estou comparando uma com uma. Eu estou comparando uma em relação ao grupo inteiro. Então, quando eu comparo uma em relação ao grupo, a gente está usando o superlative. Adjetivos curtos, the mais est. Adjetivos longos, a gente usa the most e a gente usa o adjetivo. Então, se a minha casa é a mais bonita de todas, my house is the most beautiful of all. Essa é a diferença. Então, para os adjetivos curtos, est. Para os adjetivos longos, the most. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só. Chris is the tallest woman in her family. O que eu estou querendo falar? Que a Chris, ela é a mais alta de todas as mulheres da família dela. Então, eu não estou comparando a Chris com a irmã dela. Não estou falando que ela é taller than her sister, mais alta que a irmã. Eu estou falando que ela é a mais alta.
Toda vez que você vai falar a mais, o mais, sempre você vai usar o superlativo de superioridade. É sempre quando você quer falar o mais, a mais. Então, aqui a gente colocou o EST, porque o adjetivo é curto. E sempre o superlativo, a gente tem que usar the, o artigo definido, antes do adjetivo. Porque a Cris, ela é a mais alta da família inteira. Ferrari is the most expensive car nowadays. Ou seja, é o carro mais caro hoje em dia. Se ele é o mais caro de todos os outros carros, ele é the most expensive. Por que eu usei the most? Porque expensive é um adjetivo longo. Então, para os adjetivos longos, a gente tem que usar the most. Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma observaçãozinha, também daquelas regrinhas ortográficas. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante para acrescentar o EST. Adjetivo terminou em Y, tira o Y e coloca I para acrescentar o EST. Com exceção do adjetivo shy, que vai manter o Y. Se ele é o mais tímido de todos, ele é the shyest, o mais tímido. Bom, vamos compactar e resumir tudo o que eu disse. Comparativo, um com um. Adjetivos curtos, ER. Adjetivos longos, more. Comparativo, um com um. My car is bigger than yours. Meu carro é maior do que o seu. Um com um. My sister is smaller than me. Minha irmã é mais baixa do que eu. Minha irmã, eu, um com um. ER para os adjetivos curtos. This exercise is more important than the last one. Ou seja, eu estou comparando esse exercício com o último exercício. Então, ele é mais importante. Ou seja, estou comparando um com um. Adjetivo longo, a gente usou more. E a gente acabou de estudar o superlativo, quando eu vou falar um em relação a todos os outros. EST, the, EST para os adjetivos curtos e the most para os adjetivos longos. Então, olha só. I think my car is the fastest of all cars. Ou seja, eu não estou comparando o meu carro com o seu carro. Eu estou comparando o meu carro em relação a todos os outros carros. Quando a gente compara um em relação a um grupo inteiro, a gente usa the, EST, para os adjetivos curtos. My sister is the smallest person in my family. Ou seja, a minha irmã é a menor pessoa, is the smallest, é a menor pessoa da família. So, the smallest, adjetivo curto, EST. This exercise is the most challenging we've ever done. Ou seja, esse exercício é o mais desafiador de todos que nós já fizemos. Então, superlativo tem essa ideia, que é um em relação a todos os outros. EST para os curtos e most para os longos. Tudo bem? Tudo isso está lá na sua página 503, 504. Então, é importante, logo termine a explicação, que você leia a página, leia a sua apostila, antes de fazer os exercícios. Algumas particularidades, quais são? Quando os adjetivos terminarem em ed, ing, ful, re e os, sempre esses adjetivos seguirão as regras dos longos. Ou seja, nunca você vai colocar er nem o est. Então, por exemplo, tired. Se eu estou mais cansado do que outra pessoa, eu estou more tired. Se eu estou mais cansado do que todos, eu estou the most tired. E assim por diante. Então, se o adjetivo terminar em ed, ing, ful, re e os, sempre você vai seguir a regra dos longos. Então, sintetizando mais uma vez. Comparativo, um com um. Superlativo, um em relação ao grupo inteiro. Tudo bem? Para você treinar um pouquinho isso que eu expliquei hoje do superlativo, eu vou solicitar que você faça para quinta-feira o exercício número 3. Quinta-feira é dia 16. O que você tem de fazer? Olha, complete the sentence, use each time, use the superlative form of one of the words in the list. Então, o que você tem de fazer? Usar os adjetivos que estão nesse quadradinho aqui
no superlativo para completar as frases. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, dá uma pausa no vídeo, vê se você conhece os adjetivos, se não, coloque a tradução de cada um deles. Faça isso primeiro. Depois, você tem de lembrar que o superlativo é o EST ou o most antes do adjetivo, né? Né? Chris is the tallest girl in the classroom. Ferrari is the most expensive car in the world. Ou seja, ele é o mais caro, né? Aqui, ó, Chris is the tallest. Faltou esse the ali na frente. Is the tallest girl. Então, pensa um pouquinho em como você completaria essas frases usando esses adjetivos no superlativo de superioridade. Vou fazer a primeira com você. We had a great holiday. Ou seja, tivemos aí férias ou aí um feriado inesquecível. It was one of the holidays we've ever had. Ou seja, de todos que nós tivemos, esse foi o quê? Será que foi o mais frio? Será que foi o mais sábio? O mais barato? O mais sortudo? O mais adorável? O mais bonito? O mais agradável? E aí, vou dar uma sugestão aqui para te ajudar. Então, ele foi the most enjoyable holidays we've ever had. Ou seja, ele foi aí o mais agradável que nós já tivemos. Poderia também usar o lovely, tá? Daria certo também se você usasse lovely nessa frase. Não daria problema, não. Por que eu usei the most? Porque enjoyable é um adjetivo longo. Então, nos adjetivos longos e no superlativo, a gente tem que usar the most. Por que eu usei the most e não usei o more? Eu usei the most porque ele foi o mais agradável de todos. Não é que ele foi mais agradável do que o anterior. Então, se eu estou falando de superlativo, eu estou falando de o mais, a mais de todos. Entenda isso. O superlativo é the, adjetivo est para os curtos e the most para os longos. Tudo bem? Vamos pensar na número 2 e depois você faz sozinho. What is the way of going here to the station? Ou seja, eu quero saber qual é a maneira mais rápida. Qual é a maneira mais rápida de ir daqui até a estação? Se é a mais rápida, olha só o quick. Quick é um adjetivo longo ou um adjetivo curto? Adjetivo curto. Se eu tenho que usar superlativo, eu tenho the est para os adjetivos curtos. Então, a gente vai ter the quickest way. Então, qual é a maneira mais rápida de chegar daqui até a estação? Então, a gente vai ter the quickest, né? Você viu que eu coloquei esse Y aqui, mas não tem esse Y, tá? Foi a mais. Então, what is the quickest way of going from here to the station? Então, qual é a maneira, o modo mais rápido de ir daqui até a estação? Como o adjetivo é curto, a gente colocou EST. Coloquei um Y a mais aqui, mas não tem esse Y, tá? Por isso que a gente não colocou o I ali, né? Então, tira esse Y daqui que eu pus errado. Daí, então, para a próxima aula, você vai pensar nessas frases que elas vão até o exercício número 10. Então, pensa, qual é o adjetivo certo para completar cada frase no superlativo de superioridade? Tudo bem? Daí, na quinta-feira que vem, a gente corrige, tá? E daí, para a próxima semana, a gente vai marcar uma live para vocês tirarem as suas dúvidas, tá bom? É isso. E se você tiver dúvida, claro, não precisa ficar esperando até a live, você pode escrever para mim, né? Olha só, englishteam.campestre@gmail.com. E lembrando que você tem na sala virtual um link de um questionário que vale presença para a aula de hoje. Tudo bem? Então, não deixa de responder esse questionário para você não ficar com falta. E se tiver qualquer dúvida, seja ela qual for, escreve para mim. Tudo bem? Até a nossa aula de quinta-feira. Um abraço a todos vocês. Desejo uma excelente semana e see you. Bye, bye.